Cris, é o seguinte, vamos conversar sobre a notícia que eu trouxe aqui. A gente conversou um pouco com o professor Castro Rocha sobre uma parte da notícia, que são essas mensagens de WhatsApp reveladas pela Polícia Federal, uma conversa do senador Marcos Duval com um homem chamado Elmo, e que nessa conversa pelo WhatsApp ele diz que já tinha planos aí há 2 anos de prender o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Conversas de fevereiro, dia 2 de fevereiro de 2023. Só para deixar claro. Eu queria continuar por uma outra parte dessa notícia, tá? Só dar o destaque aqui, que ela está no blog do Paulo Capelli do Metrópolis. E aí tem uma parte que é bastante preocupante, eu queria te ouvir e passar aqui contigo, Cris, que é o seguinte. Vou ler aqui exatamente como está na matéria, tá? Bolsonaro impressionado. O seguinte, um outro diálogo que foi descoberto nessas mensagens aí de WhatsApp da Polícia Federal, aparece o senador e o pai dele, Humberto, conversando e chama bastante atenção porque há citações ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Vamos lá, abrindo aspas. Então, o senador mandando para o pai dele. Olha, os relatórios do que provocamos, na imprensa brasileira em um único dia, dá uma olhada, superou as expectativas e a primeira fase foi concluída. Essa missão foi provocar a imprensa e a sociedade para pedir aos representantes do Congresso assinaturas para a abertura da CPMI do 8 de janeiro. Isso Duval escreveu no final da tarde do dia 25 de fevereiro para Humberto, o pai dele. Na troca de mensagens, o senador continua dizendo o seguinte: não diz quem é essa pessoa que diz, tá? Disse que não imaginava que faria isso e os generais não paravam de ligar para ele, a dizer que descobriram as minhas anotações e parabenizando. Disse que a CPMI irá dar início ao fim do Lula e do Xandão. Lula, acredito que conseguimos impeachment. O Xandão vai perder a força e vai mergulhar. Nesse momento da conversa, só para deixar muito claro, a conversa entre o Duval e o pai dele, ele não diz quem seria esse sujeito por trás do verbo disse, tá? Que ele fala, enfim, disse que não imaginava que faria isso, que os generais não paravam de ligar para ele. E ele quem? Para dizer que descobriram as anotações do Duval. Disse essa pessoa que a CPMI irá dar início ao fim do Xandão e do Lula, que acredita em impeachment. Só que no final da mensagem, tá? Ele diz o seguinte: Bolsonaro é muito feliz e impressionado de eu ter feito tudo isso sozinho. Então ele não diz que foi Bolsonaro que disse, mas encerra essa troca de mensagens com o pai dele, dizendo isso, abre aspas, Bolsonaro é muito feliz e impressionado de eu ter feito tudo isso sozinho. Cris, é óbvio de quem que ele está falando ali, né? Agora é bastante assustador esse plano e fica muito claro qual era a intenção. Impeachment de Lula e prisão de Alexandre de Moraes, Cris. Vivian, essas novas revelações sobre a atuação desse senador Marcos Duval, elas mostram que o enredo golpista, do qual a gente vem falando, que teve o seu ápice lá nos atentados terroristas, no dia 8 de janeiro, esse enredo golpista tem várias ramificações. Uma delas estaria a cargo, digamos assim, desse senador Marcos Duval. O problema do Duval é que ele é um megalômano, né? Ele se diz da SWAT, coisa que ele não foi de fato da SWAT, né? Ele usa um distintivo que se compra num camelô nos Estados Unidos, essas coisas. Então, ele é um megalômano, ele é um atrapalhado também. E não é o único, né? Sorte a nossa, sorte do país e dos investigadores, que graças a essas atrapalhadas, né, eles vão deixando pistas e a gente consegue entender do que se trata. Só que essa é a parte, digamos assim, mais leve, mais engraçada desse enredo golpista, né? Que, na verdade, é uma coisa muito grave, né? Tanto é que está tendo toda a atenção dos investigadores no Brasil. Mesmo sendo um trapalhão, uma pessoa dessa, que é um senador, tem muito poder e pode sim, né, provocar um grande estrago. Então, essas conversas agora mostram que o Duval tinha, sim, um alvo, que é o ministro Alexandre de Moraes. Portanto, essa era uma ramificação desse enredo golpista que tem vertentes. Teve o atentado terrorista dia 8, tem articulações entre militares, né, tem articulações no mundo parlamentar, no mundo empresarial. Tanto é assim que a investigação comandada, o inquérito coordenado pelo ministro Alexandre de Moraes,
com esse braço operacional da Polícia Federal, tem aquelas 4 vertentes principais. Os financiadores, né, os que pagaram pela estrutura desses atos para levar as pessoas, então os financiadores / logística, os executores, que são os terroristas, vândalos terroristas, né? As autoridades que se omitiram, que não fizeram o que tinham que fazer para deter a escalada golpista e o ato golpista propriamente dito no dia 8 de janeiro, e o que se chama de mentores intelectuais, que eu prefiro chamar de mandantes, né? Então, esse inquérito, essa investigação, dá conta de toda essa extensão, né, deste enredo, desta estratégia golpista. Então, quando a gente fica sabendo mais esses detalhes, a impressão que fica é o seguinte: bom, eles estavam atuando em várias frentes. Aqui der certo, deu. Sabe, é aquela história, vamos jogar a rede e ver o peixe que vem, né? É importante aqui acrescentar a essas novas informações que se sabe desse Marcos Doval, é que neste momento tem uma operação em curso da Polícia Federal. Acabei de ler isso aqui. É mais uma etapa, a 16ª fase da Operação Lesa Pátria, que está acontecendo neste momento com equipes da Polícia Federal atuando, executando mandados de busca e apreensão, né, contra alvos que seriam, nessa fase agora, essa operação se destina aos financiadores, quem pagou pelos ônibus que levaram os golpistas no dia 8 de janeiro. Então, você tem a atuação em campo, presente, avançando, né, a investigação contra os atos golpistas. Agora, para encerrar, essa figura meio folclórica, meio bizarra desse senador, né, o que espanta é que uma pessoa como ele, um parlamentar como ele, já não esteja de uma forma mais adiantada, implicado, sabe, respondendo por esses atos. Desde que ele divulgou lá atrás, quando ele deu uma entrevista para a Veja, que depois ele disse que era para tumultuar, quer dizer, um senador que usa o seu cargo, o mandato, para declaradamente causar confusão, segundo ele, é uma estratégia de desinformação, né, envolvendo altas autoridades da República, né, num país sério, já teria perdido seu mandato, né? Um país sério, que eu digo, com instituições mais... O Brasil é um país sério, mas com instituições mais fortes, atuando, exercendo de fato seu papel, este sujeito já teria perdido seu mandato, né? Mas a gente sabe também como é que o Senado atua de maneira muito corporativista, né? Um protegendo o outro, né, quase que numa ação ali entre amigos, um lavando a mão do outro. Por isso que um sujeito como esse, diante de tudo que já fez, ainda não perdeu o mandato, né? Ele precisa responder por tudo que vem fazendo e que já está claramente, já está evidente, né, que ele faz parte também desse grande enredo golpista sobre o qual nós estamos tratando aqui.